Hello, bebê! Muito bom dia, minha amiga rubro-negra. Muito bom dia, meu amigo rubro-negro. Para todos vocês que estão sempre ligados no canal do Felipe Fontoura, estamos começando mais um Acorda Nação, aquele programa que traz todas as notícias para você mastigadinhas. Para você que não tem muita paciência de ver vídeo grande, vem aqui, fica por dentro de todo o universo rubro-negro, de tudo que está acontecendo na nossa casinha, beleza? Vamos falar hoje da chegada do Paulo Souza, da Copa São Paulo que tá para acontecer, um pouco de mercado da bola e muitas outras cositas más, tá ligado? Mas antes, claro, roda a vinheta e vamos nessa. Uma vez Flamengo, Para começar, eu já peço logo que você dê o seu like, porque senão você vai esquecer e vou te pedir logo para se inscrever no canal do Felipe Fontoura. Lá no fim do vídeo, você vai esquecer certamente. Então, por isso a gente faz logo aqui no iniciozinho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo de hoje e, se possível, compartilhe ele com mais pessoas. É moleza, é só copiar o link e mandar nos teus grupos de WhatsApp. Tenho certeza que você tem milhões de grupos de Flamengo. Se não tiver grupos de Flamengo, você tem aqueles amigos flamenguistas para quem você pode mandar as notícias do Mengão aqui do canal do Felipe Fontoura. Valeu, bebê? Tamo junto. Bom, vamos lá. O Paulo Souza chega ao Brasil nesse fim de semana, nessa sexta-feira agora. Paulo Souza já chega aí no dia 7 e vai se ambientar, porque ele vai ter o dia que ele chega, obviamente, uma noite mais aí e tal, para adaptar, saber onde ele vai estar. Vai ter o fim de semana, o sábado, o domingo, e aí na segunda já tem treino, já tem trabalho. O time do Flamengo já se reapresenta segunda-feira da semana que vem. Então estamos na reta final aí das férias dos jogadores e já pensando no planejamento da temporada. O Paulo Souza chega com duas missões, meus amigos. A missão número 1 do Paulo Souza é botar ordem na casa rubro-negra. Há muito tempo o time do Flamengo vem tendo trabalhos que são desconexos da realidade do futebol, estão desconectados da realidade do futebol. Então a gente tem uma preparação física ridícula, a gente tem jogadores que chegam ao final dos jogos, e isso já no início da temporada, sem conseguir correr. Nossos jogadores durante 2 temporadas não conseguiram correr 90 minutos. O Paulo Souza tem a primeira... obviamente, parecendo um time de casados versus time de solteiro, aquela pelada que você faz no seu churrasco, no seu fim de ano, no seu fim de semana. O Paulo Souza então tem esse primeiro cuidado, que é transformar esse elenco, que é o elenco mais valioso que ele teve nas mãos dele, na história da vida dele. Ele tem um puto elenco hoje, o elenco para brigar por todos os títulos. Então, ele tem que pegar esse elenco e fazer jogar bem, deixar esse time organizado. E a segunda função que ele tem aí também é conquistar os medalhões, né? Todo mundo sabe que esse elenco do Flamengo é muito vitorioso e, por ser muito vitorioso, acabou se acomodando, né? É um elenco que acabou se acomodando, acabou recebendo carinhos demais, tanto do torcedor quanto da diretoria, e com isso eles acharam que não precisavam provar muito mais para ninguém, muito mais coisas para ninguém. Por isso o Paulo Souza precisa chegar já mostrando quem ele é, impondo um Paulo Souza que é mega vitorioso como jogador, um Paulo Souza que no início de carreira muito recente, o Paulo Souza que com uma carreira pequena ainda na história do futebol como treinador, já tem 6 títulos, já treinou uma seleção. Então o Paulo Souza precisa chegar com esse pé na porta e se colocar como um estudioso de futebol que sabe o que está fazendo. Esse elenco durante muito tempo ficou acomodado com treinos moles, se é que a gente pode chamar aquilo de treino, por um trabalho bem medíocre dos últimos treinadores, mas principalmente do último treinador, que era o Renato, que fazia, eu até já falei para vocês, um pouco de pé atrás de chamar de treinador, porque não é, na verdade é muito mais o boleirão das antigas, mas o Renato fez com que o time ficasse totalmente desorganizado e que não tivesse nenhum trabalho tático na prática. O Renato não falava de tática. Por isso, a gente tem aí essas missões do Paulo Souza. E tem que ganhar o grupo, tem que ganhar o vestiário, porque são jogadores muito vitoriosos na história do Flamengo. Isso credenciou, sabe lá Deus por quê, que eles achassem que eles são fodões e que eles são intocáveis. O Paulo precisa mostrar que não, mas também não pode ser na base da porrada. Tem que ser na base do amor. O romântico Paulo vai ter que distribuir flores para esses jogadores para depois lá na frente fazer as cobranças mais árduas. Ele não pode chegar já com o pé na porta como a gente gostaria, né? Como a gente desejaria. O Paulo tem em favor dele
uma temporada, uma pré-temporada e uma temporada cheia, se tudo der certo. O Paulo vai tocar o ano inteiro de 2022, é o que a gente deseja, que, porra, pelo menos o maluco consiga fazer início, meio e fim de uma temporada. Mas a principal vantagem é que ele tem uma pré-temporada. O Flamengo não tem uma pré-temporada desde 2019. A última pré-temporada que o Flamengo teve foi com o Abel Braga. Foi a última pré-temporada. Vocês lembram lá que no governo Bandeira de Melo, né, durante o período que o Bandeira de Melo estava finalizando ali os anos dele como presidente, ele teve o Dorival Júnior, que ficou só uma sequência. O Dorival, aliás, só perde um jogo, faz uma bela sequência de vitórias e sai para a entrada do Abel junto com a entrada da diretoria do Landim. O Abel tem esse tempo de pré-temporada. O Abel, na transição de fase de grupos para a fase final da Libertadores, o Abel é mandado embora, pediu demissão. Foi uma coisa meio conjunta ali. O Flamengo já estava olhando outro treinador, mas o Abel acaba pedindo demissão. E aí vem o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não tem uma pré-temporada, ele tem um tempo livre, mas por que eu digo que ele não tem uma pré-temporada? Primeiro, porque a temporada já estava em curso, né? Então é uma coisa mais rápida. Ele tem um período durante a Copa América, é o que ele consegue ter. Ele tem um período durante a Copa América com elenco, mas ele nem tem o elenco todo. Ele não tem, por exemplo, o principal jogador, que era o Arrascaeta, e o Cuejar, né, os dois principais jogadores daquela época. Depois o Cuejar acabou até indo embora e perdendo espaço com o próprio Jorge Jesus. E além desses dois jogadores, também não tinha o Trauco. Esses três estavam emprestados, cedidos para suas seleções. E aí o JJ teve um período ali de treinos, etc., mas não foi uma pré-temporada inteira. Ele sai, passa a bola depois do Campeonato Carioca, já com a temporada de 2020 em curso, para que o Flamengo achasse um outro treinador. Aí o Maurício comanda ali meio que umas férias, meio que um rachão também entre o Carioca e o Brasileiro. Quando chega o Domênico Torren, o campeonato já está em curso, o Domi não tem tempo de preparar nada. O Domi é mandado embora, o Rogério assume em meio à temporada também. O Rogério ali tem uma intertemporada, mas bem vagabunda por causa do período de pandemia entre 2020 e 2021. O Rogério não tem um tempo hábil para chamar de pré-temporada, para chamar de seu, né? E tudo engatilhado. Agora o Renato Gaúcho assume também sem tempo de trabalho. Agora sim, Renato Gaúcho sai, Paulo Souza chega, Paulo Souza já está montando planejamento. Paulo Souza, dia 10, no primeiro dia de apresentação do elenco, ele está junto. Temos agora uma temporada inteira para que o cara possa trabalhar direitinho com uma pré-temporada. Paulo Souza tem isso em favor dele. Bom, avançando aqui, meus amigos, também quero falar com vocês que a garotada do nosso Mengão, que basicamente é o nosso sub-20, mas com algumas peças do sub-17 que se destacaram. O sub-17 o sub-17 teve vários jogadores se destacando muito, por exemplo, o Matheus França, que é o queridinho da torcida rubro-negra, é o futuro xodó do torcedor do Flamengo, joga demais esse moleque. Teve o Peterson, enfim, tem alguns jogadores da base do Sub-17 que foram puxados para o Sub-20 e entregues ao comando do treinador Fábio Matias para começar a copinha. O Flamengo ontem, na segunda-feira, fez o último treino da base no Ninho do Urubu e foi para Barueri. Já está em Barueri, onde a base do Mengão vai buscar o Penta. O Fábio Matias, o treinador do Flamengo na copinha, deu uma bela entrevista dizendo que ele quer o título, mas que principalmente ele espera avançar e chegar nas fases finais da competição para poder fazer o papel dele, que é mostrar grandes jogadores e um bom futebol para o Brasil. Mostrar boas peças para o Flamengo e para a vitrine que está ali, né, nessa Copa São Paulo. O Flamengo quer o Penta e vamos rumo ao Penta. 4 títulos a gente já tem, beleza? Além da copinha ainda ficando na molecada, eu li uma matéria muito legal no Gávea News, não sei de onde foi retirada exatamente, mas vou dar o crédito ao Gávea News. Se você achar lá, você pode saber exatamente de onde vem, tá? Mas é que, na verdade, o âmago da matéria é que me interessa mais. A garotada do Flamengo ontem se reapresentou, né, para assumir o Campeonato Carioca, para começar a jogar e fazer essa primeira parte da temporada 2022. Esses jogadores como o Ramon, como o João Gomes, enfim, e vários outros que estão aí. O próprio Hugo Moura, que pode ser emprestado para o Atlético Paranaense, ainda não se sabe. Essa garotada, ela quer ter mais minutagem.
essa garotada sabe que as chances que eles têm no Flamengo são poucas. O elenco do Flamengo é um elenco mega estrelado e eles têm poucas chances de se mostrar. Então eles entendem que voltar antes das férias é o caminho que eles têm para tentar conquistar o coração do Paulo Souza. O Paulo Souza não vai comandar a equipe no início do Campeonato Carioca, mas ele vai acompanhar os treinos. Ele vai estar junto do Maurício Souza. Ele vai estar passando ali para o Maurício o que ele quer. Ele vai estar passando para o Maurício o que ele quer que aquela equipe desempenhe, o que ele espera daqueles jogadores, do Maurício e etc. Por isso, essa vitrine, principalmente para o professor Paulo Souza, ela é muito forte. São 3 jogos que esses caras vão fazer como titulares. São 3 jogos que eles podem mostrar os talentos deles para uma continuidade na temporada. Não adiantava para eles chegarem faltando 10 dias, entrar em campo fora de forma, etc. O espelho que eles estão utilizando foi o Michael. Por exemplo, o Michael voltou antes na temporada 2021, porque a temporada 2020 foi um fiasco. A torcida do Flamengo chegou a falar que o Michael era um peladeiro e que não tinha condições de vestir o manto rubro-negro, que o Flamengo tinha que se livrar do Michael. Ele volta antes, faz a pré-temporada e começa a mostrar já no Carioca que ele tinha condição de fazer uma temporada melhor e de ser titular e de brigar pela titularidade. Terminou o ano, se não sendo considerado titular, porque ele jogou pra cacete, mas terminou o ano como camisa 12 do Flamengo. Camisa 12 é uma expressão, né? Porque, obviamente, camisa 12 é rubro-negra, é da torcida, né? Que, na verdade, sempre digo que a camisa da torcida deveria ser a camisa 1, né? Porque a gente é maior do que o time, do que os jogadores, etc. Mas, tudo bem, é só uma expressão. E o Michael acabou sendo o 12º jogador do Flamengo, o cara que é a primeira substituição, pelo menos, se não é pensado como titular, era sempre pensado como a primeira troca que o time tinha que fazer. Michael precisava jogar todos os jogos. Essa molecada da base está se inspirando nisso, nesse Michael, que fez que abriu portas para que eles entendessem que às vezes você voltar um pouco antes, você se esforçar um pouco mais, você se dedicar um pouco mais, é fundamental. Se eles mostrarem trabalho agora, pode ter certeza que o Paulo Souza vai abrir os olhos. Se eles fizerem, bicho, se eles fizerem bons jogos contra times tipo a Portuguesa, que é mais, convenhamos, com todo respeito à Portuguesa e os times que a gente vai enfrentar nas 3 primeiras rodadas, convenhamos, é bem mais fácil fazer um bom futebol contra eles e encantar o professor português, modificando aí a briga pela temporada 2022 no nosso elenco. Beleza? Mais coisas pra gente conversar aqui. Hoje temos muito assunto, né? O Maracanã tá com o gramado quase pronto, por falar em Carioca, em estreia de Carioca. O Twitter, as redes sociais do Maracanã mostraram ontem a evolução do gramado. Já tá verdinho, já tá alto, tá subindo. O gramado no Maracanã que foi plantado com uma mistura de grama híbrida e a grama natural. É uma porcentagem pequena dessa grama. A grama híbrida é ótima, né? A grama é híbrida porque ela é uma mistura de grama natural com grama sintética. Agora falei bonitinho, né? Agora eu expliquei, antes eu tinha falado merda. Aí o Maracanã que teve esse gramado híbrido plantado, né? 95% de grama natural com 5% de grama sintética. É uma promessa de que vai durar o ano inteiro, porque esse mesmo modelo é o modelo de Itaquera, por exemplo, da Arena do Corinthians. E a Arena do Corinthians, toda vez que a gente vai lá, a gente elogia muito o gramado. Então o Flamengo copiou o estilo e o modelo do gramado e está aplicando no Maracanã. A previsão era que em março tivesse jogo do Carioca, mas pela evolução do Maracanã se acredita que talvez até para a estreia já do Campeonato Carioca o Maracanã esteja liberado. Isso é ótimo, né? O Maracanã é a nossa casa, o Maracanã é onde o Flamengo manda jogo, o Maracanã precisa estar pronto e precisa ter qualidade. A bola precisa rolar com qualidade, porque o Flamengo é um time que precisa do gramado de excelência no gramado. Valeu? O que mais que a gente tem para falar? Temos o Thiago Maia, né? Temos o Thiago Maia e depois eu fecho com a principal notícia de hoje. O Thiago Maia, o Flamengo já avançou em negociações com o Lille para comprar o Thiago. O Flamengo e o Lille entendem que o melhor para o Thiago Maia é permanecer no Brasil e que o melhor para o Thiago Maia é continuar no Flamengo. O jogador já está apaixonado pelo Flamengo, o jogador não tem nenhuma intenção de sair daqui. O Thiago é um jogador que já foi testado e já foi comprovado que ele serve, que ele funciona com a camisa do Flamengo, tem raça, tem talento, tem vontade. Tiveram algumas lesões aí, né? Mas uma principal lesão do Thiago Maia que acabou fazendo
com que ele tivesse que dar uns passos para trás, para que a gente tivesse que esperar ele tivesse que se recuperar e devagarzinho voltar. Óbvio que a volta de um jogador que fica parado tanto tempo como ele ficou não seria voando, não seria no auge da forma física. O resto do time já não estava. O resto do time que não teve lesão não estava voando. Imagina o Thiago Maia. Então, a expectativa que eu tenho no Thiago para a próxima temporada é fantástica. Além disso, o Lille oferece uma redução no acordo e o Thiago Maia hoje custa para os cofres do Flamengo 4 milhões de euros e o Flamengo está combinando, na verdade, com o Lille de pagar esse valor parcelado. Seria aí algo em torno de 1 milhão de euros por ano. Algo, então, falando aí portuguesamente, brasileiradamente, a gente estaria falando em 6 milhões de reais por ano. O Flamengo pagaria 500 mil por mês para ter o Thiago Maia em definitivo. Isso aí é um acordo de 50% do Thiago, hein? Só para ficar claro, mas aí o Flamengo teria o Thiago por 4 anos e esses 50% do cara. Para mim vale pra cacete, eu quero ouvir a opinião de vocês, bota no comentário. Eu acho que o Thiago Maia é craque, não entregou bola em final de Libertadores, Thiago Maia é sério, só foi uma piadinha, tá? Antes que vocês me batem, Andrés, tem que perdoar Andrés. Ainda não vou perdoar não, para mim ainda tá recente. Ainda tô muito puto com ele. Então o Thiago já foi testado, comprovado, tem talento, tem raça, tem a cara do Flamengo. Eu faria, de olho fechado, eu fecharia com o Thiago Maia tranquilamente. E para fechar, o Flamengo negou a piada que o West Ham chamou de proposta. E eu fiz questão, você já deve ter lido isso em todos os lugares, mas eu não podia deixar passar batido a minha opinião, né? Eu não podia deixar de dar o meu pitaco aqui. O West Ham fez uma proposta de 6 milhões de euros, 6 milhões só, para ter o Gabigol por 18 meses. É isso mesmo, um ano e meio de Gabigol, uma temporada e meia de Gabigol. Os caras queriam fazer uma compensação, tipo assim, eu pego o Gabigol e te dou um troco aí, velho, uma compensação. Eles chamaram real de compensação de 6 milhões de euros pelo Gabigol. Eu falo ou vocês falam pra eles que, bicho, vocês, europeus, podem até achar que a gente tá ferrado, que a gente tá fudido, que a gente tá sem grana, mas, amigão, o time do Flamengo tá mega estruturado. A gente hoje é uma empresa que dá lucro, a gente é um time que faz 1 bilhão por ano, meu queridão. Pega os seus 6 milhões de euros, pega esses seus 6 milhões de euros e enfia ele bem no meio, mas bem no meio do seu banco, ou da sua poupança, ou da sua carteira, bicho. Enfia ele bem no meio da sua carteira, sacou? E vá fazer essa proposta indecente para times que estão com o pires na mão, sentado na porta da igreja pedindo esmola. Vocês não conhecem o Flamengo. Essa proposta chega a ser uma afronta e o Flamengo não só negou, como ele rechaçou com tons de grosseria e estupidez para que vocês entendam que o Gabigol não sai por menos de 30 milhões de libras, que a gente quer quase 40 milhões de reais, a gente quer muito dinheiro, tá ligado? Gabigol não sai daqui facilmente não, amigão. Vá fazer oferta vagabunda pro futebol inglês, pro futebol de vocês, essa porcaria aí. Valeu? Aqui no Brasil tá todo mundo rico, aqui no Brasil tá todo mundo milionário. Tá, não é todo mundo, mas o Flamengo tá bem, obrigado. Valeu? É isso, meus amigos, chegamos ao fim desse programa. Aquelas notícias rápidas e diretas, 1 milhão de notícias para você que gosta de ficar bem informado na sua manhã. Agora tudo que você tem que fazer é se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar e baixar o OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Você que gosta de ver vídeos e ter as suas notícias todas comentadas por mim, sempre de manhã cedo aqui no canal do Felipe Fontoura, você vai ter este show de notícias. Agora, você que prefere ler, você vem aqui, bota o vídeo, dá o like do mesmo jeito, e aí você pode ler todas as informações, todas as notícias lá no OneFootball, porque lá tá tudo mastigadinho para você em primeira mão. Esse aplicativo traz todas as notícias do Flamengo, do futebol mundial, tem jogos do Campeonato Alemão, tem muita coisa legal. É só você conhecer o OneFootball abrindo a descrição desse vídeo, clicando no primeiro link que está aí. Clicou no primeiro link, você vai baixar o OneFootball 100% de graça no seu celular. E aí todo dia de manhã, ou à tarde, ou à noite, você vai abrindo ali o OneFootball e fica por dentro das notícias do Mengão. Agora sim, eu fui. A gente se vê 6 horas ao vivo aqui nesse mesmo bate-canal. 6 horas da tarde / noite. Eu sempre tô aqui ao vivo lendo, vocês comentando, a gente batendo aquele papo descontraído. Valeu? Hasta la próxima, bebês. Eu já falei que eu fui, né? Então só tchau. Uma vez Flamengo, uma vez